A videoaula de hoje trata das figuras de linguagem. Começamos com pré-requisitos e depois vêm as figuras de linguagem propriamente ditas. Apenas uma parte, porque o assunto é bastante extenso. Por isso, há continuação na parte 2 e futuramente outras figuras de linguagem devem aparecer também. Fique atento aos exemplos, preste atenção às explicações. E se você não entendeu, pare a videoaula, reflita. Só continue depois de você se sentir um pouco mais seguro para entender aquilo que está sendo mostrado. Compreender que as palavras podem ser usadas em sentido denotativo e em sentido conotativo é extremamente importante para compreender também as figuras de linguagem. Chamamos de sentido denotativo o emprego da palavra em seu sentido próprio. Reparem no primeiro exemplo. Diante do espelho do restaurante, as duas amigas, já meio bêbadas de vinho, ensaiavam ridículas poses sensuais. As palavras destacadas, espelho e bêbadas, permitem uma única interpretação cada uma e estão em seu sentido próprio. Já o sentido conotativo é o emprego da palavra fora do seu sentido próprio, levando-nos a perceber uma outra significação. Repare que no segundo exemplo, as palavras espelho e bêbadas apresentam uma certa proximidade com o uso do exemplo anterior, claro, mas nos fazem pensar em outra significação. As diferentes possibilidades de emprego das palavras em sentido conotativo constituem um amplo conjunto de recursos expressivos, a que se dá o nome de figuras de linguagem. A gramática, utilizada como base para essa videoaula, traz as figuras de linguagem divididas em dois grupos. Essa divisão é bastante facilitadora. Repare, o primeiro grupo traz as figuras que têm sua força expressiva centrada no conteúdo semântico, no significado ou no aspecto sonoro das palavras, enquanto o outro grupo apresenta figuras que se constroem a partir de variações da estrutura sintática das frases. Este primeiro grupo traz 14 figuras de linguagem, e nesse momento é importante que você olhe para esses nomes aqui apresentados e tente perceber aquilo que você já sabe, e depois focar naquilo que ainda é um pouquinho difícil para você. Eu vou apresentar rapidamente cada uma dessas figuras de linguagem. Dica super importante da professora: nunca estude as figuras de linguagem em ordem alfabética. Isso só vai facilitar para decorar, se você conseguir, porque elas são muito mais do que estas 14 que aparecem aqui a princípio. Nessa primeira videoaula serão apresentadas apenas as figuras da primeira coluna. E elas estão nesta ordem, seguindo a mesma organização da gramática do Mauro Ferreira, porque existe uma relação de sentido entre elas. Nós podemos aprender a metáfora quando já compreendemos a comparação. A catacrese está ligada à metáfora, porque ela é uma metáfora envelhecida. A metonímia, por sua vez, também tem uma relação de sentido com a metáfora, ela também é uma troca. E a antítese, o paradoxo e a ironia são muito parecidos. Então você precisa perceber por que eles são parecidos e qual é a diferença entre cada um destes 3 últimos itens da nossa videoaula de hoje. Bom estudo! A comparação é a primeira das figuras de linguagem. Ela estabelece, por meio de um termo comparativo escrito na frase em vermelho, no primeiro exemplo, uma relação de semelhança entre dois seres. Os dois seres são a vida e o mar, e a relação de semelhança está aqui entre eles. Tanto a vida como o mar vêm em ondas. O mesmo acontece no segundo exemplo. No segundo exemplo, que parece um pouquinho mais complexo, mas precisa apenas de uma leitura atenta, você vai perceber a comparação estabelecida através do conectivo. Aqui não está destacado, mas é novamente a palavra como, embora este conectivo possa variar em outros exemplos. Quando estamos diante de um texto poético, e esses primeiros versos da música de Flávio Venturini constituem um texto poético,
é preciso perceber a maneira como ele foi construído. Então, agora, a professora vai inverter a ordem para que fique claro qual fato está sendo comparado ao outro fato. Veja, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, foi assim como ver o mar. Para entender a metáfora, a segunda figura de linguagem, gostaria de lembrar vocês que meta é do grego, quer dizer mudança, transformação, como na palavra metamorfose, por exemplo. Então, a metáfora é uma mudança, é um emprego de uma palavra fora do seu sentido próprio, podendo ter como base uma comparação subentendida, mas na metáfora, aquele elemento responsável pela comparação, o como, no exemplo anterior, não pode aparecer, ele não está presente. Repare, Djavan escreveu: o amor é um grande laço. Os dois elementos da comparação estão aqui, o amor e o laço. Mas agora não há uma comparação, existe uma afirmação. Quando o Djavan nos diz o amor é um grande laço, ele está dizendo que, assim como um laço prende as pessoas, une as pessoas ou as coisas, o amor também une. Reflitam a respeito dos versos de Caetano Veloso, quando ele diz: você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Tentem encontrar significados para estas três metáforas. A catacrese é uma metáfora que se cristalizou com o uso contínuo. Cristalizar-se no sentido de que ela perdeu o sentido figurado, não parece literário, não parece figura de linguagem. São expressões ou palavras de uso diário e que nós não nos damos conta de que trata-se de um arranjo especial destas palavras. Então, é muito comum falarmos da asa da xícara, ou da batata da perna, ou do pé da mesa. Assim como é comum nos referirmos ao excesso de veículos se dirigindo todos para o mesmo lugar, há um engarrafamento. Nós não estamos pondo na garrafa os veículos, mas esta é a palavra que nós usamos. Assim como embarcar, que a princípio significava apenas entrar num barco, mas nós também entramos no carro, no avião, no trem, no táxi. Então, usar estas palavras fora do seu sentido próprio e com um uso já cristalizado, já fixado na língua, é a catacrese. Para entender a metonímia, quero lembrar vocês que meta é mudança, troca. A metonímia é uma troca de nomes, mas não é uma simples troca de nomes por sinônimos, por exemplo. Não. Na metonímia, a palavra usada guarda uma relação de sentido muito íntima com a outra palavra que foi substituída. Quando nós lemos o primeiro exemplo de Machado de Assis, nós temos em destaque a casa dormia. Na verdade, ele se refere ao fato de que os moradores da casa dormiam. Então, entre casa e moradores existe uma relação íntima de sentido. Se você for bastante atento, vai perceber nos exemplos que seguem esta mesma relação. Esforce-se para perceber qual palavra trabalho, na verdade, simboliza. Qual palavra deveria estar aqui? Qual palavra no lugar de teto? E qual palavra no lugar de Clarice Lispector? A metonímia pode parecer uma das figuras de linguagem mais difíceis, porque ela se apresenta sob diferentes aspectos. Olhe com atenção os exemplos. No primeiro, o autor substituiu a obra. No outro, o continente, aquilo que contém, substituiu o conteúdo, aquilo que está contido. No outro exemplo, a parte substituiu o todo. Na sequência, nós temos o singular, na verdade, representando o plural. E a metonímia continua. Neste primeiro exemplo, o instrumento foi usado no lugar da pessoa que o utiliza. No outro, o abstrato foi usado para representar o concreto. Na sequência, o efeito substituiu a causa.
E, por último, aqui a matéria está substituindo o objeto. A antítese é das mais fáceis, porque o nome se autoexplica. Repare, anti quer dizer contrário, contra, e tese é ideia. Vamos colocar ideia no plural. Então, o que é a antítese? É a união de ideias contrárias entre si. Os famosos antônimos que nós aprendemos lá no início do processo de alfabetização. Então, definir a antítese é muito fácil. Repare nos exemplos. Aqui há 4 pares de antíteses. Não existiria som se não houvesse o silêncio. O primeiro par destacado aqui, som, silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz, escuridão, outro par. A vida é mesmo assim, dia e noite, mais um par. Não e sim. O paradoxo aparece bem pertinho da antítese, porque eles são muito parecidos. O paradoxo também trabalha com ideias contrárias, mas ele tem que ser diferente, porque ele é outra figura de linguagem. Onde está essa diferença? Enquanto a antítese é simples e fácil de ser entendida, o paradoxo nos parece, muitas vezes, uma afirmação absurda. Repare no exemplo do Lulu Santos. Ele diz: cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Até aí, sem problema. Tudo o que cala fala mais alto ao coração. Como assim? Quer dizer que o silêncio, o calar, tem um valor mais alto para tocar, para falar ao coração? Repare, nós precisamos refletir para poder entender o paradoxo, porque ele só parece absurdo, ele não é absurdo. Perceba que esse paradoxo não é absurdo. Como podemos entender o que diz Lulu Santos nestes versos? Provavelmente, em muitas vezes, um olhar atento, um olhar carinhoso, um gesto de atenção podem ser muito mais significativos do que inúmeras palavras. Eu costumo dizer que a ironia é prima da antítese e do paradoxo, porque ela é a terceira figura de linguagem que também trabalha com os contrários, com as oposições. Repare, a ironia consiste em afirmar o oposto, o contrário, do que se quer dizer. Neste clássico exemplo de Machado de Assis, o personagem Brás Cubas diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 mil reais. Na verdade é réis, a professora alterou aqui para que você entendesse. Quando o personagem diz Marcela amou-me, mas ela só amou o personagem enquanto ele tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, o amor acabou também. Então, durante 15 meses, o personagem gastou uma fortuna com Marcela e ela estava interessada no dinheiro. Então, na verdade, ele afirma: Marcela amou-me, mas ela nunca o amou de verdade.